2 da conversa com a Érica Hethel, porque ficaram perguntas não respondidas e nós estávamos adentrando o assunto do ponto de cultura Palavras Visíveis com os surdos. Então, estamos dando continuação com a parte 2. Eu vou aguardar as pessoas entrarem e vou chamar a Érica mais uma vez. Eu estou aguardando aqui o retorno dos ouvintes. E nós estávamos com um público muito interessado no assunto e aí deixamos perguntas no ar. E isso não é uma coisa interessante para o objetivo do projeto, que é trazer diversas formas de dança, né? O grupo Moitará já entrou. Viana, muito bem. Estou aguardando a Érica. Assim que ela entrar, Rubens, não se esqueçam de reformular as suas perguntas, por favor, porque eu vi que ficaram algumas sem receberem suas respostas. E aqui eu estou aguardando a Érica entrar para que eu possa chamá-la. Sim, ela já veio. Eu estou aguardando o contato. Aí, Chegou? Chegou. pronto, chegou. Então, você estava falando da sua experiência com esse mundo, né, dos surdos, com Sim. essas coisas que você, obviamente, não tinha acesso, né? A gente Uhum. não pode imaginar o que é passar por essas situações. Então, eu gostaria que você desse continuidade ao que você estava nos contando. Então, acho que eu ia falar da experiência da própria transmissão, né? Que a gente. Geralmente eu trabalhava em círculo com um grupo. Só que, por exemplo, o surdo, ele tem que te ver, porque é o Uhum, campo visual, né? E geralmente quando a gente dá uma oficina, às vezes você vai falando junto. Então já a orientação também ela é sonora, né? E para eles não, é completamente visual. Aí a gente percebeu, sim, por exemplo, que o círculo não funcionava. A gente tinha que trabalhar frontalmente. Pequenos detalhes. E não só isso é uma coisa ínfima perto do que a gente vai aprendendo e sentindo. Porque a forma de perceber e também se relacionar com as coisas passa por uma outra cognição. Então, tem sutilezas até da forma de construir lógicas mesmo, de construir um. Por exemplo, eu vou falar de impulso. Às vezes, uma imagem para eles é muito mais esclarecedora do que o que eu fazia no início, ficava explicando. Aquele monte de palavra não era nada. Então, às vezes, uma ação, uma, 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 uma relação visual para eles era muito mais esclarecedora do que o meu discurso, muitas vezes. E foi e eles são amigos do coração, assim, pessoas lindas. Tivemos também uma equipe muito bacana junto, né, nesse processo todo. E foi muito rico, porque a gente foi trazendo nos primeiros anos, a gente trouxe muitas pessoas que trabalhavam ou com performance ou com dança indiana, que trabalhava com os mudras. Então a gente fazia todas essas linguagens que eram mais visuais, a gente procurava também trazer esse acesso, o contato para eles, porque eram recursos que eles poderiam se utilizar depois, como uma linguagem teatral também. E uma coisa muito forte é a língua de sinais. No último ano, ano passado, a gente fez o espetáculo Romeu e Julieta
com a direção do Daniel Marques. E foi muito bacana, porque uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, que era juntar ouvinte, surdo, intérprete, tudo em cena. E sem Sim, ter um tradutor. Tudo acontecia simultâneo. E isso para a comunidade foi muito bacana, porque diferente de ficar um intérprete e a cena acontecendo aqui, o intérprete na lateral, que você desassocia, né? O que eu entendo do que eu vejo e posso sentir. Então, esse ping-pong que a gente brinca que fica para o espectador surdo, quando você consegue colocar tudo na cena, a emoção, a razão, tudo está junto, está tudo o ser integral, né? Integral, participando daquela experiência. E eu espero que cada vez mais esse espaço vai se ampliando no cenário cultural brasileiro, porque eles têm uma cultura riquíssima, uma expressividade linda. Falta acesso. Eu quero ver eles no em festival de teatro, eu quero ver eles nos palcos, enfim, que o mercado de trabalho também absorva esse tipo de trabalho, né? Que a gente fala das acessibilidades, porque a uhum, gente tem que pensar muito como não basta ser acessível, mas tem que ser uma acessibilidade de qualidade, né? sim. Porque não basta eu falar, ah, agora é acessível. Mas eu fico perguntando se um ator surdo entra numa universidade, material didático, por exemplo, era uma coisa que a gente se deparou. Se explicar uma coisa, a gente depois vai lá e consulta no livro, faz alguma coisa. Eles não têm material didático na língua mater deles, que é a Libras. E nem todos têm uma facilidade de ler o português, por exemplo. Então, a primeira língua deles é a Libras. Sim, Então, acho eu que quero lembrar para quem está entrando agora que essa aqui nós estamos na parte 2 do encontro com a Érica, e que nesse momento ela está falando sobre o ponto de cultura Palavras Visíveis e os espetáculos maravilhosos que eles montaram, e ela citou o último, que foi o Romeu e Julieta, né? Esse espetáculo me deu uma emoção tão grande quando eu assisti, que aconteceu uma coisa, eu não consegui bater palma, porque tinha aquela coisa né, da palma ser assim, né? E eu fiquei completamente sem saber o que eu fazia, porque ao mesmo tempo que eu queria fazer isso para eu fiquei tão emocionada, foi uma coisa assim, nossa, foi é, muito emocionante mesmo, porque isso que vocês colocaram ali deles, essa integração, né, que você estava dizendo, que não tinha uma coisa aqui, outra coisa ali, era tudo integrado. E essa integração, ela nos dá, a quem está assistindo, uma plenitude muito grande, porque você assiste o espetáculo por várias formas de ser, né? Você é, assiste o espetáculo de uma maneira muito pungente, digamos assim. E quando terminou, eu fiquei impactada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu gritava, se eu falava, se eu aplaudia assim, se eu aplaudia assim. Foi, foi realmente um trabalho maravilhoso e eu espero que vocês consigam realmente levar isso cada vez mais adiante, porque é lindo demais, é muito lindo, é maravilhoso. Mas eu queria é, que você falasse mais um pouco desse trabalho de vocês, que merece. bom, posso falar mais assim. Ah, eles tiveram uma experiência. O primeiro espetáculo que a gente montou com eles foi A Busca de Seu Pedro, Seu Antônio, que foi um trabalho que a gente utilizou a linguagem de sombras, boneco, que o Silas Queiroz, é um artista lindo lá do. Todos eles são, mas estou citando o Silas porque ele criou um boneco que ele é muito inventivo, ele é criativo ao extremo, assim, o Silas, né? Então ele inventou um pássaro que ele usava na mão. E aí o Ele está assistindo, Silas. Ah, o Silas, ele falou que o Silas está assistindo. Ah, lindo. E ele criou um pássaro que virou um personagem dessa história.
as máscaras que eles utilizaram, eles que criaram, exceto uma. E foi um espetáculo que a gente fez em dois momentos. A gente criou primeiro com o Silas e o Alexandre, que também é uma pessoa incrível. Eles estão assim, fazendo teatro há muitos anos. O Silas é um dos primeiros, se eu não me engano, atores aqui do Rio. A história do teatro surdo. O Alexandre fez um levantamento também muito lindo sobre a história do teatro surdo aqui no Rio de Janeiro. Eles têm um histórico e que eu fico morrendo de vontade que eles coloquem isso para outras pessoas conhecerem, né? Enfim, mas daí eles criaram tudo desse espetáculo e esse espetáculo foi criado um pouco como nós no Moitará fazíamos, quer dizer, o ator criava o espetáculo. Chamamos o Bruno Peixoto, que o primeiro roteiro o Bruno ajudou a gente a organizar, e depois com a entrada de um outro ator, que é o Marcelo William, que também é uma graça, ele eram dois, e quando ele entrou, a gente virou um pouco, transformou o espetáculo, virou três atores e a história modificou um pouco. Aí eles foram para Natal, foram para São Paulo, enfim, viajaram com esse espetáculo. Foi uma experiência também muito bacana. Em Natal, nesse eu não fui, mas tinham mais de 400 pessoas na plateia assistindo eles. Foi uma emoção super bonita. E é uma experiência também que colocava eles com outros profissionais também, o Carlos Alberto Nunes, a Arlete Rua, que cuidavam do figurino. Então eles tinham uma relação do fazer que envolvia todo o aparato, né, dessa construção que tem em torno do espetáculo também. E que isso foi uma coisa, outras coisas também que a gente buscou trabalhar um pouco no ponto de cultura a gente faz o trabalho artístico, mas a gente precisa ter conhecimento também de saber desenvolver um projeto, por exemplo, fazer a produção desse trabalho. Então a gente deu uma oficina sobre elaboração de projetos, porque quando a gente fala de ser incluídos no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que ter esse ferramental também. Se eu não me engano, não, o Itaú Cultural agora faz já projetos em Libras, que eles possam se inscrever na língua deles, que é inédito, talvez aqui no Brasil. A gente não. Todos os editais formulário escrito, né? Então, para o surdo, isso também complica. Então, são vários detalhes que, se a gente for pensar em tornar realmente acessível, a gente tem que pensar em muitos detalhes para que de fato Seja acessível. A Renata diz seja aqui assim, que bom que você levou, que nem todo surdo entende e sabe bem o português. Lindo trabalho, Érica, porque é um detalhe, né? Que nem todo mundo pensa isso, imagina isso, sabe disso, que exatamente. eu estou vendo aqui se. Porque ficaram perguntas da parte um que não foram respondidas, mas as pessoas que perguntaram não retornaram com as suas perguntas, e eu não tive como copiá-las. Então, Então, ficamos sem, vai ficar sem a resposta. resposta. Então, eu deixo com você agora para você me dizer o que que você quer a mais, o que que você quer colocar, para a gente poder, então, finalizar essa segunda parte, quando você sentir que é bom para você finalizar. Não sei se tiver mais alguma pergunta que eu possa responder, enfim. Eu olhei aqui, mas eu não achei nada. Posso pedir Então, ajuda aí para as pessoas que estão aí, né? não, mas Mas eu não achei mais nenhuma, não. Pessoas apenas cumprimentando você, falando da saudade, da ah, vontade de estar perto, né? Que a gente está com esse negócio bem engasgado, é, né? é, vivendo esse momento, né, que bem clausurados um pouco, enfim, um pouco bastante, né?
que eu acho que para a área da cultura isso é um complicador grande, né, em Sempre, vários né? sentidos, que a gente trabalha com o público, né? Contato Sim, direto, a gente é muito suor, carne, tudo misturado, então é um momento de bastante reflexão para todos, mas para a gente, nosso métier, eu acho que coloca muitas questões, né, nesse sim. momento. Enfim, não sei exatamente para onde vai dar. Eu não sei, o tipo de trabalho que a gente faz é muito artesanal, muito da artesania, do fazer, não que negue a tecnologia, mas conversar entre essa manufatura, né, esse fazer tecnológico, essa artesania, que eu acho que faz parte também do fazer teatral. São questões, né, de se elaborar e ver como é que a gente vai encontrando pequenas saídas, assim, mas confesso que não é uma coisa que me deixa totalmente feliz, né? Eu prefiro o presencial de fato, mas é o momento que estamos vivendo e temos que passar por ele. É esse fluxo agora, né? Estamos nesse fluxo. Aprender a dançar nesse fluxo um pouco. É um fluxo que pode parecer, né? Mas bem mais complicado para você desenvolver um fluxo virtualmente do que presencial. Mas são caminhos, né? A vida nos dá para viver essa dança, a gente vai dançando. Pois é. Eu ando lendo muito sobre a agronomia sintrópica, então essa coisa do misturar. É, Eu fico buscando, eu acho que hoje eu estou querendo chegar mais próximo do que é dessa mistura e da natureza. Outro dia eu estava ouvindo uma explicação que não lembro exatamente o que, mas falava que não era o homem que geria, mas é a natureza que geria o todo, né? Então as organizações deveriam ser pensadas e estruturadas tendo como foco a matriz principal de onde pensar essa organização é a natureza e não o homem, né? O homem é um ser sim, integrante dela. Eu achei isso muito sim. bacana. E eu estou pensando na arte também muito nesse lugar ultimamente, sabe? O fazer Sim. artístico de olhar primeiro para a natureza e ver o que ela está pedindo. Sabe? Eu estou um pouco nesse momento de Que não querer bom. perder essa artesania. É. É, é, Mas eu não é, sei um, é, um, se eu poderia. é um caminho fascinante, eu posso dizer que É, é, porque eu venho nele já há algum tempo, permeando digamos assim, essa coordenação da natureza, né? Então é você isso, para minha falar disso, querida. né, Moema? É. Eu sempre, né? Eu sempre, quer dizer, sempre não, mas de uns 20 anos para cá eu venho já navegando, né? Por Sim, essas ondas de busca dessa conexão do ser humano com essa força maior que nos rege, né? é. Então, E que já é um que não lugar temos forte e tão quanto sutil ao tempo, mesmo tempo. quanto tempo existe o Moitará? Ué, o Moitará, sim, porque eu fiz a apresentação, né, antes de começar, porque eu falei que foi em A gente tem 32, 1988, né? isso, 32 anos o Então, Moitará. O olha, que Vinícius lindo, né? vai fazer 33. Vai fazer trinta e Vai três, fazer, vai fazer, trinta e passa muito três, olha, rápido. passa muito rápido. É Muito rápido. vocês com Moitará e eu com Moitaquá, que Não também é, fazemos aniversário no mesmo dia, né? é verdade, né? Isso não é uma coincidência. Não, não é coincidência, é conexão. Então, Então, minha querida, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que aqui estiveram conosco, tanto na primeira quanto na segunda.
a você por ter aceitado o meu convite para a gente conversar sobre que? Ah, sim. Não, Rubens, não é que você não tinha visto, não. É que eu fiz a apresentação no começo da primeira parte. Talvez você, quando você entrou, já tinha feito a apresentação, por isso é que você não pegou, tá? Foi isso, clareando aí o que ele colocou. E Eu, vamos nessa, né? Uma saudade muito grande da gente estar junto, da gente poder trocar, de chegar naquele espaço maravilhoso que vocês têm. Um é, abraço para o Vinícius que está aí atrás entrando pelo Moitará. Um abraço para você. E eu também, fala, querida, fala você. Se não, eu também queria despede. agradecer muito pelo convite. Sempre muito bom falar com você. É, enfim, você deixa a gente muito à vontade para falar tudo de dentro e de fora, né? Isso é muito bom. E agradecer a presença de todos. Eu confesso que para mim a letra é meio pequenininha e meu óculos é bifocal, às vezes fica tudo meio embaçado, então eu não consigo ver direito. Mas É por quero isso que agradecer. eu fico nesse troca-troca de óculos por causa Pois disso. é, Bota é, daqui, tira dali. mas agradecer Mas, também a presença de todos. E enfim, adorei. até a próxima, se Deus quiser, se tudo, e que tudo corra bem para a gente. Cuidem-se, né? Cuidem-se Vivencie bastante, muito isso. Fiquemos bem né? para a gente que volte logo Sim, para fazendo que o a que a gente gente possa gosta. para que a gente possa estar firme para seguir adiante. Não é isso? Aí, com Um abraço certeza. grande, muito carinho, muito amor para vocês. Até a Um beijo próxima. enorme, Moema, e muito obrigada pelo convite, viu?